Por que temos a tendência em ver a vida negativamente? Para você entender isso, vou explicar sobre o ponto de vista da neurociência, com uma linguagem bem fácil de entender. O medo tem uma razão de existir. Precisamos nos proteger e nos afastar daquilo que pode nos machucar. Essa é a função do medo, nos proteger. A ausência do medo não é coragem, porque isso nos impede de enxergar os perigos que nos ameaçam. Se o medo não tivesse uma função, não estaria presente em todo o cérebro saudável. Muitas das coisas que estão te machucando, te magoando, te impedindo de ser quem você quer ser, muitas dessas coisas estão aí na sua mente para alguma coisa de fato importante. Todo sentimento, toda emoção tem uma razão, mas isso não significa que estejam sempre a nosso favor. Você precisa entender o que suas emoções estão te dizendo. E o primeiro passo é entender por que você está sentindo isso. Para entender como você pode trabalhar esse sentimento aí dentro de você. Dizer que o medo é importante, que o medo é útil, não significa dizer que todos os medos são importantes. Isso não significa que o medo vai ser sempre o nosso aliado. Um dos medos mais comuns que as pessoas têm é o medo das coisas não acontecerem como planejado. Veja que esse medo é uma versão adulta do medo do escuro. O medo do escuro é algo instintivo. Desde muito cedo, as crianças têm medo do escuro, porque o escuro nada mais é do que a incerteza. Incerteza para os nossos ancestrais significava morte. Então vamos voltar lá atrás, em uma época onde o máximo que o ser humano conseguia chegar era, sei lá, os 40 anos. Naquela época vivíamos em pequenas tribos no meio da floresta. Lá no escuro podia ter um animal vindo para te devorar, podia ter, sei lá, um guerreiro de outra tribo vindo para te matar. Isso significa que a incerteza é angustiante. Isso incomoda o cérebro humano. Nós temos planos, desejos, vontades, metas, mas temos medo de que as coisas não ocorram como planejamos. E muitas vezes focamos no problema. Isso a ciência chama de viés de negatividade. É uma tendência natural que os seres humanos têm de prestar atenção ao que é negativo. Lembrar mais daquilo que é negativo do que positivo. Para isso ficar mais claro para o seu entendimento, vou falar um exemplo. O que é maior? O prazer de ganhar $10.000 ou a dor de perder $10.000? Pensa aí. Para a maioria das pessoas, a dor de perder é maior que o prazer de ganhar. Imagina então um dia na sua vida. Um dia que 97% do tempo o dia foi incrível, mas 3% desse dia foi negativo. Uma discussão, um e-mail, sei lá, uma mensagem no WhatsApp que te abalou negativamente. É bem comum que você fique remoendo isso na sua cabeça. E quando você for dormir, ficar pensando nisso. Os cientistas chamam isso de ruminação emocional. A mídia conhece isso muito antes da ciência. Por isso que se você abrir um portal de notícias agora, você vai encontrar com mais probabilidade uma notícia negativa do que uma positiva. E por que isso? A mídia tem um foco em mostrar coisas negativas porque isso chama mais a atenção das pessoas. E com isso, eles ganham mais dinheiro por conta da audiência. Nossa atenção tende mais ao negativo do que ao positivo. A maioria das pessoas sofre com esse viés de negatividade. É uma tendência biológica dos seres vivos. Pessoas e animais. Alguns gatos, por exemplo, nem esperam para saber se você vai fazer carinho ou não. Quando você chega perto, ele sai correndo, ele foge de você. Então vamos lá para aquele exemplo que citei antes. Vamos voltar lá atrás, há milhares de anos, quando o ser humano vivia em tribos no meio da floresta.
onde vivíamos lutando contra predadores, não sabia se encontrar comida ou uma tribo rival pela frente, em um ambiente altamente perigoso, onde tudo queria nos matar. Imagine esse ambiente e responda uma pergunta para mim. Quem você acha que sobreviveu nesse ambiente difícil? O cara que ficava lá contemplando a beleza das flores, do céu, da natureza, ou aquele cara que, no menor sinal de uma coisa negativa, estava pronto para atacar, para fugir? Quem sobreviveu com maior eficiência nesse ambiente? O sujeito que contemplava o positivo ou o cara que focava no negativo e estava pronto para agir contra as ameaças? Aquele sujeito que ficava apreciando a beleza das flores, o céu, a natureza, ele não viu, sei lá, o leão, o jacaré, a cobra que estava vindo morder ele. Quem sobreviveu foi quem estava com as anteninhas ligadas ali no negativo, preparado para sobreviver, preparado para agir a qualquer custo. E nós herdamos esses genes desses ancestrais que sobreviveram. E para nossa mente, nós ainda vivemos nessa época no meio da floresta. Por isso, tendemos a esse viés de negatividade. A dor de uma perda é maior que o prazer de um ganho. A duração e a intensidade da angústia tendem a ser maior que a alegria e duração de momentos felizes. Uma coisinha negativa, sim, é capaz de destruir uma experiência positiva muito maior. Uma discussão, um desentendimento é capaz de arruinar uma relação, uma amizade de anos. Nós não vivemos mais nesse ambiente onde tudo quer nos matar, mas nossa mente, nosso cérebro é primitivo e continua vivendo uma das manifestações desse cérebro primitivo, que é o medo. Em muitos casos, o medo nos protege, mas às vezes o medo nos paralisa, nos impede de alcançar a vida que nós desejamos. Medo de que as coisas não aconteçam como esperado é um dos exemplos. Isso não faz sentido. Quem disse que as coisas vão acontecer como você espera? Coragem não é ausência de medo. Coragem é saber escolher os medos que você vai enfrentar para chegar onde você quer chegar.